Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler do verso 42, um texto aqui curto, mas muito conhecido e muito expressivo sobre a Igreja do Senhor, para tomarmos esse texto como base para a nossa reflexão na Palavra de Deus nesta noite. Diz assim, o verso 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Graças a Deus por esta leitura. O que fica muito claro nesse texto, queridos, acerca da igreja primitiva, é que havia uma comunhão nesta igreja. É que havia algo em comum entre estes crentes. E que é um exemplo para nós. A igreja começou em comunhão e deve continuar nesta comunhão. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a comunhão dos santos. A comunhão que existe e deve existir na igreja do Senhor, para tomar esta igreja primitiva como exemplo para nós, a fim de verificarmos como eles viviam, em que comunhão eles viviam, para também nós buscarmos viver nesta união e comunhão, porque a igreja do Senhor, ela existe desde que foi formada como um grupo. É interessante notar, queridos, que Deus não nos chamou para vivermos isolados na nossa fé. Ele nos chamou como um grupo, para vivermos em união, em comunhão. E a grande importância da igreja reside exatamente nisso, que ela pode atrair as pessoas para uma atmosfera de comunhão com Deus e com os santos. E com as pessoas que são salvas na pessoa bendita de Jesus. Quando nós falamos de comunhão dos santos, entenda que os santos aqui não são aqueles que foram canonizados, mas todos aqueles que foram santificados ao aceitar a Jesus como seu Salvador. Receberam, aleluia, a presença do Espírito Santo, que é quem nos dá a santificação. Fomos separados do mundo e agora podemos viver para Cristo. Esses são os santos. E há uma comunhão entre todos os santos. A comunhão se dá, queridos, entre todos os santos de todos os tempos. É óbvio que não há comunicação entre os santos que estão na terra e aqueles que já estão no paraíso. Não há comunicação entre eles, é claro isso na Bíblia Sagrada. Mas há comunhão. O escritor aos Hebreus diz que nós estamos cercados por esta grande nuvem de testemunha, que são exatamente os santos que já passaram para a glória. Nós temos, então, esta comunhão porque fazemos todos parte de uma igreja, que às vezes é chamada de a igreja invisível. Invisível, obviamente, aos olhos humanos, mas visível aos olhos de Deus, porque Deus conhece aqueles que são seus. Vamos então entender um pouco o que significa comunhão e como se dá esta comunhão dos santos. Primeiro, entender este conceito, o que é uma comunhão. Comunhão é a participação em comum, em ideias, em crenças, e consiste em um acordo em que diversas pessoas unem-se e participam juntas de uma determinada coisa. É, portanto, uma união de propósitos e interesses. Quando falamos de comunhão, não estamos falando apenas de pessoas que estão, por acaso, juntas num lugar. Você pode encontrar várias pessoas na parada do ônibus ou do barco ali, mas não há comunhão pelo fato de estarem ali esperando
o barco ou o ônibus juntas. A comunhão quando há realmente uma comunicação em ideias, em crenças, em propósitos, em interesses. Eu gosto de uma frase do escritor A.W. Tozer, quando ele diz que a comunhão dos santos é um compartilhamento íntimo e amoroso de certas bênçãos espirituais por pessoas que estão na mesma condição diante da bênção que compartilham. Então só pode haver verdadeira comunhão com os santos entre aqueles que são santos, entre aqueles que já foram santificados em Cristo. Nós podemos ter amizade com as pessoas não crentes e até devemos, porque precisamos também lhes falar de Jesus. Mas não há comunhão com elas. Paulo, escrevendo na segunda epístola a Coríntios, capítulo 6, ele diz: que comunhão há entre luz e trevas? Que comunhão há entre aqueles que estão servindo a Deus e aqueles que estão do outro lado? Não há comunhão. Comunhão verdadeira existe entre aqueles que estão debaixo da mesma bênção espiritual, ou seja, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que aceitaram a Jesus, que foram lavados no sangue do Cordeiro, que receberam o Espírito Santo e que hoje fazem parte da Igreja do Senhor. Esta é a verdadeira comunhão entre os santos. E é interessante nós observarmos que na Bíblia Sagrada nós temos diversas metáforas, algumas figuras que são usadas para falar desta comunhão que existe entre os santos. Antes de nós entrarmos no texto de Atos capítulo 2, vamos dar uma olhada nessas metáforas, nessas figuras que a Bíblia usa para falar da comunhão que existe entre os santos, para nós entendermos quão complexa e abençoada é esta comunhão entre os santos do Senhor. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que nós fazemos parte de uma família. Quando nós pensamos numa família, então nós entendemos que Deus é o nosso Pai e que todos nós somos seus filhos. A Bíblia emprega muitas vezes esta figura, como por exemplo aqui em Efésios capítulo 2, o verso 19, quando o apóstolo Paulo diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então nós pertencemos a esta família. Por pertencer a esta família, nós entendemos que compartilhamos um nome. Todos nós temos o mesmo nome, que é o nome de nosso Pai, e compartilhamos também uma mesma herança. Nós todos somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que nós devemos, como família, então, tratar uns aos outros desta maneira, como irmãos, como membros de uma mesma família. Olha o que diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os com a paz, aos jovens como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Ele nos diz que devemos tratar uns aos outros, os mais velhos como se fosse meu pai, minha mãe, os mais novos como se fosse minha irmã, meu irmão, ou talvez meu filho, porque somos parte de uma mesma família. E esta família, queridos, ela muitas vezes se torna mais íntima e até mais apoiadora do que a família original que nós temos. Às vezes alguém, por aceitar a Jesus, é desprezado pela sua família. Isso não é novidade, porque Jesus disse que isso já iria acontecer, que pai se voltaria contra filhos e filhos contra pais. E às vezes esta pessoa é desprezada pela sua família original, mas é abraçada pela família de Deus, encontra aqui verdadeiros irmãos e irmãs. Aleluia! Ou às vezes a pessoa nem tem familiares lá fora. É órfão de pai e mãe, mas aqui encontra uma família. Deus levanta alguém para cuidar dele, para apoiá-lo. Então lembre-se que nós fazemos parte de uma família. Esses que estão aí ao seu lado são seus irmãos. Não são estranhos,
Não são pessoas que vivem isoladas, distantes, mas são da nossa família, porque somos a família de Deus. Então há um mesmo sangue, não é o que corre nas nossas veias, mas é o que foi derramado por nós ali na cruz do Calvário. Aleluia. Há um mesmo nome, nós fazemos parte de uma família só. Aleluia. E há também uma mesma herança. Todos nós receberemos esta herança da parte de Deus. Então, uma metáfora empregada na Bíblia para falar da comunhão que existe entre os santos é da família. E nós nos chamamos de irmãos. E até Jesus, o escritor dos Hebreus, diz que ele também não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Você também é irmão de Jesus. Aleluia. Que coisa maravilhosa é fazer parte da família de Deus. Aleluia. Mas há um outro termo também, uma outra figura que a Bíblia emprega para falar desta comunhão que existe entre os santos, que é a figura do corpo humano. E essa figura é muito interessante, porque quando nós falamos que pertencemos a um só corpo, que somos todos de um só corpo em Cristo, nós entendemos que o corpo compartilha a ação, porque um corpo não funciona como uma peça só. É preciso que todas as peças estejam juntas para que possa funcionar bem. E um corpo também compartilha de sentimentos. Nós vamos encontrar diversos versículos, como por exemplo em Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha que coisa maravilhosa essa figura do corpo, irmãos. Nós temos diversos elementos neste corpo. Tem a mão, tem o ouvido, tem o olho, tem o pé, tem diversos órgãos internos, e ninguém pode funcionar se não tiver uma perfeita união entre esses membros. Porque se você tiver um órgão no seu corpo que não estiver funcionando bem, todo o corpo será afetado. Basta que você tenha um pequeno problema no labirinto. Uma pequena estrutura que fica aqui junto do seu ouvido e você não consegue ficar em pé. E você não consegue fazer nada. E você não consegue nem olhar e seguir reto em direção a uma coisa. Todo o corpo ficará alterado. Sua visão, seus sentidos, tudo ficará alterado porque você perdeu o equilíbrio. E às vezes o membro menorzinho é aquele que nós temos exatamente o cuidado de proteger. Aliás, é isso que Paulo vai dizer. Os membros mais fracos são aqueles que devem ser mais protegidos. Não é verdade? Você logo coloca um óculos para proteger o seu olho quando você vai mexer com alguma coisa que possa soltar qualquer fagulha ou poeira ou fuligem que caia no olho, porque ninguém quer atingir o seu olho. É muito precioso, mas também é muito frágil. Alguém aqui que certamente num dia tentando colocar um prego em algum lugar, numa parede ou numa tábua, e errou a pancada do martelo e pegou na cabeça do dedo mindinho, deu para entender que as partes mais simples do corpo, quando são feridas, o corpo todo sente. Você não bateu e disse: graças a Deus só pegou no dedo mindinho. Nada disso. Você já ficou pulando num pé só, seu corpo, sua cabeça, tudo doeu, o olho chorou, todo mundo participou daquela martelada, porque o corpo é assim. Da mesma forma, então, nós precisamos entender que na igreja de Cristo, nós precisamos uns dos outros para funcionar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz que pela justa operação de cada parte é que o corpo funciona bem. Porque Deus, queridos, não deu os mesmos dons a todos nós, não deu as mesmas habilidades a todos nós, assim como não deu ao corpo humano. E o apóstolo Paulo vai dizer
Se todo o corpo fosse mão, onde ficaria o pé, o olho e o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, já imaginou se você fosse uma orelhona gigante apenas? Você certamente ouviria tudo. Quem estivesse conversando lá do outro lado da cidade, você podia ouvir. Mas não podia fazer mais nada. O corpo, então, precisa de suas partes. Assim como a igreja precisa dos seus membros. Você pode dizer assim, mas eu não sei fazer quase nada, eu sou inútil. Não, você não é inútil. Você é um membro do corpo de Cristo. Como membro do corpo de Cristo, você tem uma utilidade. Não há nenhuma parte no corpo humano que seja inútil, irmãos. Até algum tempo atrás achavam que o apêndice era inútil, mas já descobriram que não é. Que ele no adulto realmente tem pouca função, mas que nos primeiros anos de vida ele tem importantes funções. Assim como outros órgãos, como a glândula timo, que também no adulto pouca utilidade tem, mas na criança é muito importante para o seu sistema imunológico. Nós temos, então, todos utilidade na casa de Deus. Porque na igreja tanto precisamos do que canta, do que toca, como do que prega, como do que limpa, do que recebe os irmãos, do que ornamenta, do que faz algo que é considerado tão simples, mas faz parte do corpo e é importante para que o corpo funcione bem. No corpo compartilhamos a ação. Se não tivermos unidos juntos, não poderemos fazer muita coisa. E no corpo compartilhamos sentimentos. Quando um membro da igreja é atingido, toda a igreja deve sentir com ele. Assim como o nosso dedo mindinho na martelada. O membro mais simples do corpo de Cristo. Se ele está com problemas, o problema não é só dele, o problema é nosso. O problema é da igreja. Nós precisamos entender isso. Somos um corpo e temos a obrigação e a necessidade de proteger os nossos membros. Se o irmão não está vindo à igreja, você é do mesmo corpo que ele. Assim como você sentiria um problema se o seu pé estivesse dormente e não estivesse funcionando bem, sinta que ele é parte do corpo a que você pertence. E não se faça de que não é com você. Visite, ore, interceda, converse, vá à procura, porque você faz parte do mesmo corpo. Sinta que o problema dele é o nosso problema, que a dor que ele sente é a nossa dor. Somos um só corpo e devemos cuidar uns dos outros. O corpo faz isso, cuida uns dos outros. O corpo faz isso, considera cada parte útil. Nós somos um corpo, então, em Cristo Jesus. Mas há uma outra metáfora também importante para entendermos como é esta comunhão entre os santos, que é a metáfora da casa ou do edifício. Nós temos versículos como 1 Pedro capítulo 2, onde ele diz: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós somos, na Bíblia, uma casa. Nós, a igreja, somos chamados na Bíblia de um edifício. E como edifício, nós compartilhamos estrutura e propósito. É muito interessante, queridos, você olha para uma casa como este templo aqui, e você percebe que há uma estrutura. Nessa estrutura tem algumas coisas que são aparentes. Você observa o piso, você observa a cobertura, você vê algumas coisas. E às vezes você acha muito bonito. Como é bonita esse revestimento, como é bonito esse piso ou essa luminária. Mas há coisas muitíssimo importantes na casa que você não vê. Atrás dessas paredes estão colunas que estão propositadamente escondidas pelo acabamento que foi dado.
Mas essas colunas que ninguém vê, são elas que sustentam toda a estrutura que aqui está. Na igreja também tem pessoas assim. Você não vê muito o que ela faz. Você não observa ela aqui no púlpito. Ela não fala muito, ela não prega, ela não faz algumas coisas que todo mundo poderia ver e elogiar. Mas ela está todos os dias orando na madrugada, ela está aqui no matutino, ela está no círculo de oração, ela está orando, está intercedendo, e isso é uma coluna que Deus levanta para sustentar a sua casa. Aleluia! Eu louvo a Deus por aqueles que não são vistos pelos homens, mas são vistos por Deus como verdadeiras colunas na casa do Senhor. Pessoas, às vezes, que estão somente nos bastidores, que estão apenas por trás, mas que estão fazendo um grande trabalho, orando, intercedendo. Eu ouvi uma história, e dizia nessa história que um pregador, ele sonhou que foi para o céu. Quando chegou lá, foi exatamente no dia que estavam entregando os galardões, as recompensas, as coroas. E lá vinham os anjos com coroas dos mais diversos tamanhos, umas pequenininhas, outras grandonas, umas quase sem enfeites, outras muito enfeitadas com pedras preciosas. E quando lá vinha um anjo com uma coroa grandona, e com mais enfeite do que uma árvore de Natal, aquilo era cheio de pedras preciosas, muito bonita, e ele olhou e disse: ali deve ser a minha. Eu preguei muito, eu fui em vários lugares pregar a palavra, aquela deve ser a minha, eu ganhei muita gente para Jesus, aquela deve ser a minha coroa. Mas qual não foi a surpresa dele? O anjo passou direto por ele e foi a uma irmã que estava lá no cantinho e entregou a coroa para ela. Aí lá vinha um outro anjo com uma coroa que parecia mais um diadema, de tão simples, não tinha quase pedra nenhuma. E ele disse: não, essa daí não é a minha, não. Mas qual foi a surpresa dele? O anjo se dirigiu exatamente a ele, entregou aquela coroazinha, e ele disse: mas não pode, como é que aquela irmã só aparece assim umas 2 vezes por mês na igreja? E eu estava ali todo dia pregando e tal. Aí o anjo disse: mas o registro que tem aqui é que quando você ia pregar, era ela que ficava ali sustentando em oração. Que o resultado que você alcançou é porque ela de madrugada intercedia por você em oração. Por isso a coroa é dela e não sua. Mas se essa história representa bem essa ideia, pelo menos ilustra, para nós entendermos, queridos, que não é a aparência que será recompensada por Deus, que não é aquele que está sempre visto por todas as pessoas, que na conta de Deus é o mais trabalhador, é o que receberá o maior galardão. Há colunas que estão escondidas, mas que sustentam a estrutura com seu trabalho, com sua intercessão, trazendo muitas vezes aquele esforço tão grande, mas que não é visto pelos homens. Então, quando nós olhamos para uma casa, entendemos que nós temos uma estrutura em comum. As colunas são muito importantes. Depois tem os tijolos. E Pedro diz que cada um de nós é uma pedra viva, é um tijolinho desta igreja. Se eles estiverem unidos, a igreja vai estar de pé. Mas se os tijolos começarem a se desunir uns com os outros, ou a gente corre para fechar as rachaduras, ou então a estrutura vem abaixo. A igreja precisa viver em união. Cada irmão que está aí do seu lado, ele é um tijolo e você é outro. E precisa estar unido com ele para que a estrutura esteja de pé. Aleluia. Como casa espiritual, nós também compartilhamos um propósito. Estamos aqui com um motivo, que é ser templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. E quando nos reunimos, temos o propósito de ser um lugar onde Jesus é glorificado, onde o nome de Deus é exaltado, onde a sua mensagem é pregada. Aleluia. Quando estamos reunidos, queridos, nós vamos ver, somos um lugar de adoração.
adoração. Aleluia. E ainda uma quarta metáfora para falar de comunhão entre os santos é a planta. A Bíblia diz que nós somos uma videira, uma oliveira, uma lavoura, somos uma colheita. A Bíblia nos compara a árvores ou a plantas. E quando nos compara desta maneira, nós entendemos que como planta, a igreja compartilha da substância, da seiva, e compartilha dos resultados, dos frutos. Jesus disse que nós somos uma videira. Ele diz, eu sou a videira, vós as varas, ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quando somos comparados a uma planta, nós então entendemos, em primeiro lugar, nós somos dependentes do Senhor. Se não for a seiva espiritual que o Espírito Santo faz correr no meio do seu povo, nós não podemos fazer nada. Somos dependentes de Jesus. Aleluia. E somos também todos dependentes desta mesma seiva. Todos somos dependentes do mesmo Espírito Santo. E todos nós fomos chamados por Deus para darmos fruto, para produzirmos. É interessante que a Bíblia usa, às vezes, a figura das árvores para mostrar que aquele que não dá fruto é lançado fora, é cortado. Lucas capítulo 13 fala de uma árvore que está ali e o dono diz, para que essa árvore está ocupando inutilmente o solo se não dá fruto? Nós somos chamados para dar fruto. E este fruto nós alcançamos exatamente nesta comunhão com Cristo e com os outros irmãos. Porque às vezes, para que você possa dar fruto, você precisa do trabalho do outro. É a oração de um que fortalece o outro. É o apoio de um que dá estrutura para o outro. É quando um canta que prepara o coração do ouvinte para o que prega. É quando o que prega que faz surgir as almas para aquele que ensina poder ensinar. Então todos nós estamos debaixo desta mesma unidade orgânica que é a planta e todos compartilhamos dos frutos e precisamos dar frutos para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Cristo espera que nós demos frutos. Então todas essas metáforas, queridos, são para nós entendermos o que é a comunhão entre os santos. Somos uma família, somos um corpo, somos uma casa, somos uma planta. E, portanto, devemos viver em união, em comunhão, apoiando uns aos outros, cuidando uns dos outros, unidos uns aos outros, valorizando uns aos outros, para que a igreja possa crescer e estar de pé. Quando olhamos para a igreja primitiva, conforme lemos aqui no texto de Atos capítulo 2, nós vamos ver que essa igreja, ela tinha algumas características nesta sua unidade. Ela estava em comunhão, ela vivia em comunhão. Mas essa comunhão, ela tem algumas características. A primeira coisa, diz que eles tinham em comum a doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que gostava de aprender, que todos os dias estava ali ouvindo dos apóstolos. O que eles ouviram de Jesus, transmitia para eles. E o texto diz que eles perseveravam na doutrina. Eles estavam sempre ouvindo a doutrina. Eles estavam sempre aprendendo o que os apóstolos tinham para compartilhar, conforme eles ouviram de Jesus. E entenda uma coisa, irmãos. O ensino é fundamental para que haja união na igreja. Porque é através do ensino da palavra que nós aprendemos o que Deus quer de nós. E aprendemos a todos vivermos de uma mesma maneira. Se não houver ensino da palavra, um acha que deve agir de uma forma, o outro acha que deve agir de outra forma. Um acha que deve fazer a ceia de um jeito, o outro de outro jeito. Um acha que deve pregar de uma forma, outro de outra forma. Um acha que deve fazer assim, o outro diferente. Como vamos poder ter união se não tivermos um ensino padrão para nós entendermos a palavra de Deus? Por isso é muito importante o ensino na igreja.
O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, ele diz que Deus deu à igreja os ministérios em forma de homens. Ele deu à igreja os apóstolos, os evangelistas, ele deu à igreja os profetas, os pastores, os mestres. Ele deu à igreja essas pessoas e quando ele diz que Deus deu isso à igreja, ele diz que ele deu para que a igreja pudesse crescer, para que eles pudessem ser aperfeiçoados e para que eles não fossem levados por qualquer vento de doutrina. Aí você vê como é importante nós aprendermos a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se nós somos uma casa espiritual, a base dela, a pedra angular é Cristo. Sobre a pedra angular que é Cristo está o ensino que ele deu pelos apóstolos e profetas. E sobre este ensino é edificada a parede que consiste de todos os tijolos espirituais que somos nós. Aleluia. Se não houver o fundamento que é Cristo, se não houver a estrutura que mantém segura esta igreja, que é o ensino dos apóstolos, ela não se manterá de pé. Facilmente nós vemos por aí igrejas que surgem e da mesma forma como surgem, desaparecem. E isso geralmente acontece quando não há consistência no ensino da palavra de Deus. Você quer ser um crente firme? Quer ser um crente seguro na rocha? Estude a palavra de Deus. Venha para o culto de ensino. Venha para a escola dominical. Procure aprender da palavra de Deus. O conhecimento é importante para que haja união e comunhão na igreja. E é interessante, irmãos, que os apóstolos aqui, eles não retiveram o conhecimento apenas para si. Havia já nos primórdios do Evangelho, um grupo chamado de gnósticos, que dizia que o conhecimento era que levava o homem a uma elevação espiritual, mas eles retinham esse conhecimento apenas para alguns iniciados, para alguns que podiam compartilhar desse conhecimento. Mas não é assim na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor, Deus nos chama, nos capacita para ensinar e Ele quer que nós compartilhemos o conhecimento que nós temos. Os apóstolos não ficaram com o conhecimento de Jesus para eles mesmos. Eles todos os dias ensinavam àquela igreja o que eles sabiam. Aleluia. Qual o conhecimento que você já tem da palavra de Deus? Compartilhe esse conhecimento com outro. Nós temos pessoas que são novas convertidas. Os novos convertidos precisam de ensino. E às vezes nós ficamos esperando que um departamento faça isso. Mas a igreja, ela não é um conjunto de departamentos. Ela é um corpo. Ela é uma planta, ela é uma casa, ela é uma família. E todos nós podemos, então, compartilhar do que já sabemos. Você sabe tocar? Ensine a outro. Você sabe cantar? Compartilhe esse conhecimento. Você conhece a Bíblia Sagrada? Compartilhe com alguém. Você sabe orar? Chame alguém para orar junto com você. Compartilhar conhecimento gera união. Reter conhecimento gera divisão na casa de Deus. Vamos ver que a igreja primitiva perseverava na doutrina. Era uma unidade entre eles esta doutrina. Também deve ser na igreja do Senhor nos dias de hoje. A outra coisa que era característico dessa igreja é que eles tinham as suas posses em comum. Como unidade, eles dividiam o que tinham. Compartilhavam os seus bens. E também compartilhavam os seus dons, aquilo que eles tinham recebido de Deus. Quando nós falamos de compartilhar aqui na igreja primitiva, não entenda, irmãos, que eles vendiam tudo o que tinha e repartiam com os outros e ficavam pobres. Quando nós vemos, por exemplo, lá em Atos capítulo 5, o que Barnabé fez, ele na realidade vendeu um terreno que ele tinha lá na sua terra natal, em Chipre. Certamente ele disse, não vou precisar daquele terreno, não vou construir mais nada lá, eu vou então vender e vou atender a necessidade dos irmãos. Primeira coisa, veja que o que eles estavam vendendo
não era porque para ser crente precisa ser pobre, não pode ter uma casa, um carro, não pode ter nada. Não, a Bíblia não exige pobreza como sinal de fé. Há alguém que prega isso por aí, que faz voto de pobreza. Do mesmo jeito que existe a teologia da prosperidade, exige a teologia da miserabilidade. Uns acham que se você é crente, você tem que ser rico. Outros acham que para ser crente tem que ser pobre. Mas a Bíblia nem vai a um extremo nem a outro. O que a igreja fazia aqui era repartir aquilo que tinha, vender o excesso e atender aos pobres dentre eles. Porque o Evangelho, queridos, ele é espiritual, mas não apenas espiritual. Evangelho também é atender aos santos nas suas necessidades. Porque se alguém está com fome, o que ele mais precisa não é de oração, é de feijão. Se alguém está doente, o que ele mais precisa não é de escola dominical, é de remédio, é de oração, é de visita para que ele possa se recuperar. O Evangelho não é somente o que nós fazemos nessas quatro paredes. O Evangelho também é quando visitamos os doentes, os afastados, os enfermos, quando repartimos o pão, quando cuidamos do filho de outro para que ele possa fazer alguma coisa, quando ensinamos o que sabemos para que alguém possa desenvolver uma habilidade ou uma profissão. Isso também é Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também nos ensina a cuidar uns dos outros na parte material. Então a igreja primitiva diz que eles vendiam suas propriedades e fazendas. Mas note que eles não vendiam tudo. Porque quando você chega lá em Atos capítulo 12, por exemplo, Pedro está preso e quando ele sai da prisão, ele vai para uma casa. E pelo visto era uma casa grande, porque ele chamou lá fora no portão. E cá de dentro nem todos ouviram, ele ficou lá batendo e chamando. E de quem era essa casa? Era de um crente em Jerusalém. Mas eles não vendiam tudo. Não, tudo aqui não entenda que todo mundo foi morar debaixo da ponte lá em Jerusalém. Que todos os crentes venderam tudo e passaram a viver num cobertor na rua, dentro de uma caixa de papelão que nem tinha naquela época, né? Não, eles vendiam o que estava ali sobrando, aquilo que eles julgavam que não iam precisar mais. É bem verdade que possivelmente essa igreja achou que Jesus voltava muito rápido e que eles não iam, portanto, mais ficar aqui na terra, e é possível que alguém tenha vendido mais do que devia. Alguns apontam o empobrecimento dessa igreja, quando Paulo depois tem que fazer oferta para eles, como sendo originado nessa venda das suas coisas. Mas é muito provável que não tenha sido por causa disso, e sim realmente por causa de fome, como a própria Bíblia diz, que houve fome e foi registrado por Lucas pontualmente na história, quando aconteceu. Naquela época, a economia era agropecuária, né? Dependia da chuva para a plantação e para os animais. Então, se tivesse vários anos de seca, como está acontecendo agora no Nordeste, realmente havia uma dificuldade na economia. Mas nós entendemos que este ato da igreja primitiva, em vender as suas propriedades, é um exemplo para nós no que diz respeito ao despojamento de riquezas, a não vivermos apegados às coisas deste mundo. Mas também é uma ação isolada. Não quer dizer que agora todo crente deva repetir esta ação, vender o que tenha. Nós temos que ajudar uns aos outros naquilo que nós podemos. E não viver extremamente apegados às coisas materiais. O que a Bíblia nos proíbe, queridos, é de fazer dos bens um ídolo. É de colocar os bens como a coisa mais importante na vida. Você deve possuir os bens, mas não deve ser possuído por eles. Isso era o que acontecia naquela igreja também. Vendiam, repartiam, mas segundo cada um tinha necessidade. Não era uma coisa desenfreada, era realmente para eliminar a pobreza entre eles. Hoje nós podemos também ajudar uns aos outros nisso. Nós fazemos na Santa Ceia aquela campanha de trazer o alimento para repartir com os necessitados. Você pode, conhecendo um irmão que está em necessidade, compartilhar com ele.
Você pode não só compartilhar alimento, mas você pode compartilhar outras coisas. Às vezes alguém precisa de um outro que lhe empreste o ombro para chorar, o ouvido para ouvir, que cuide de um filho seu enquanto ele vai ao médico, que lhe ensine alguma habilidade que ele possa usar para ganhar dinheiro. E todos nós podemos compartilhar essas coisas com os nossos irmãos também. Mas naquela igreja primitiva, eles especificamente também compartilhavam da alimentação. Aqui quando diz que eles partiam o pão juntos, tanto ele pode estar se referindo à Santa Ceia, como às refeições que eles faziam nas suas casas. Porque uma coisa que gera intimidade, que gera comunhão entre as pessoas é comer juntos. Alguém já disse assim, quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal com ele. Mas não de uma vez só, né? O quilo de sal quer dizer que você vai temperar muitas refeições e vai compartilhar com ele. E aí então você vai poder conhecer esta pessoa. Quando nós nos sentamos à mesa e compartilhamos de uma refeição, estamos ali não somente dividindo o pão, mas dividindo o coração, dividindo os interesses, compartilhando os nossos pensamentos. Estamos num momento em que nós nos reunimos ali. A igreja primitiva tinham refeições em comum e tinha a Santa Ceia, que é o grande momento de celebração da comunhão na igreja do Senhor. Eles se reuniam no templo, provavelmente no pórtico de Salomão, um lugar onde as pessoas podiam se reunir. Vamos lembrar que o templo não dava acesso a todas as pessoas, a todos os seus compartimentos. O Santo dos Santos, só o sumo sacerdote ia lá uma vez por ano. No santo lugar, dentro do templo, só os sacerdotes. No pátio interior, só os levitas tinham acesso. No átrio exterior é que as pessoas podiam ficar, mas normalmente ali havia o átrio em que os judeus podiam ficar, o átrio que as mulheres podiam ficar e o átrio mais exterior que os gentios também podiam ficar. Talvez fosse exatamente num lugar assim, mais exterior, que a igreja se reunia, porque não era composta apenas de judeus, mas também de gentios. Diz o texto que eles comiam com alegria, eles tinham prazer em estar juntos. Infelizmente, queridos, em algumas igrejas, essa alegria não existe mais. Os irmãos se reúnem, mas não têm alegria de ver os irmãos. Não têm alegria de compartilhar com os irmãos. Raramente alguém convida o outro para dividir que seja um pastel. Porque não há alegria de estar juntos. Mas nós precisamos ter alegria em estar compartilhando, em estar dividindo um momento com os nossos irmãos. E não só com alegria, mas diz também que eles comiam com singeleza de coração, ou com sinceridade. Esta palavra, ela no seu original traz uma ideia de um terreno que foi tirado as pedras, que foi passado o trator, deixado ele bem plano, de forma que não existe nenhuma pedra, nenhum buraco, nenhum galho, nada que atrapalhe a superfície do solo de ficar pronta para receber qualquer semente. Sinceridade, então, aqui é estar com o coração plenamente aberto, sem nada que cause tropeço ao irmão, sem nenhuma resistência, nenhum obstáculo, mas com verdadeira alegria de sentar e compartilhar um tempo ou um pão com os irmãos. Que a nossa igreja possa ter também essa característica, aleluia. Mas ainda, essa igreja tinha algo muito importante em comum. Eles compartilhavam também das orações. E veja que aqui o termo orações não está no singular, mas no plural. Orações. Quer dizer que eles oravam diversos modos de oração, como estudamos na semana passada, ou que eles oravam por diversos propósitos. E quando nos reunimos, irmãos, devemos orar uns pelos outros. A oração é importante, mas ela não foi nos dada para nós orarmos somente por nós mesmos. A oração não é uma expressão de egoísmo. A Bíblia manda orar uns pelos outros.
Você às vezes pode dizer, eu hoje não tenho nenhum problema. Mas certamente há um irmão seu que precisa de oração. Certamente há alguém que precisa da sua intercessão. E essa igreja cresceu, ela prevaleceu, ela resistiu às investidas dos inimigos, porque ela orava e orava unida. Orava junto. Pedro e Paulo, no capítulo 3, diz assim que eles subiram juntos ao templo à hora da oração. O que é extraordinário aqui é que eles estavam orando, e não somente isso, eles estavam orando juntos. Eles estavam unidos na oração, aleluia. Oravam uns pelos outros, oravam e intercediam. E nós vemos, queridos, que se nós somos uma união, uma unidade, precisamos viver em união, orando uns pelos outros, aleluia. Às vezes o Espírito Santo desperta alguém para orar e orar pelo seu irmão. Não sei se já aconteceu com você, mas se você acordar um dia de madrugada, lembrando de alguém, é porque certamente o Espírito Santo quer que você interceda por ele. Tomara que não seja porque essa pessoa esteja lhe devendo algum dinheiro, né? Mas se o Espírito Santo lhe trouxer à memória alguém, ou você está num lugar e de repente lembrou de alguém, ore por essa pessoa, interceda por essa pessoa. O Espírito Santo, muitas vezes, em face de uma urgência, alguém está sendo atacado pelo inimigo, alguém está prestes a cair, alguém está passando por dificuldades, e às vezes ninguém mais está sabendo, mas o Espírito Santo levanta alguém, chama alguém, lembra alguém, coloca na memória de alguém para que você ore por aquela pessoa, aleluia. Para que você ore por ele, interceda por ele. Isso é a união que a igreja deve ter. Eles perseveravam também nas orações. E como perseveravam, venciam juntos. Aleluia. Ainda diz que essa igreja, eles tinham um bom testemunho. Diz que eles caíam na graça de todo o povo. Quer dizer que as pessoas em Jerusalém viam os crentes de uma maneira positiva. Eles viam os crentes como um testemunho vivo da presença de Cristo. E de fato, queridos, se Cristo está entre nós, o mundo precisa ver que aqui há um povo diferente. Que aqui há um povo de bom testemunho. Se nós queremos ser uma igreja que atraia as pessoas, que tenha bom testemunho das pessoas, nós precisamos entender que todos nós precisamos zelar pelo bom nome de Cristo, ao qual nós representamos. Porque não há obstáculo maior para a evangelização do que um mau testemunho. Eu trabalhei numa igreja e a gente visitava uma comunidade. E ali tinham muitos crentes que pertenciam àquela igreja. Mas infelizmente, quando a gente chegava para evangelizar, alguém dizia, é para ser crente? Para ser igual o meu vizinho aqui? Quero não, obrigado. Porque o vizinho, infelizmente, dava um péssimo testemunho. Brigava com a esposa, batia exageradamente nos filhos, comprava na mercearia e esquecia de pagar. Isso é um grande obstáculo. Essa igreja cresceu, a igreja primitiva, cresceu porque dava um bom testemunho. Havia uma unanimidade. Diz que essa igreja caiu na graça de todo o povo. Essa boa conduta dos crentes atrai as pessoas à igreja. Aleluia. Jesus continua salvando. Mas para que ele faça isso, nós também precisamos dar testemunho dele e falar também dele, para que a igreja possa continuar crescendo. E aí nós percebemos, queridos, que esta comunhão da igreja, ela traz resultados. A igreja que está unida, a igreja que está em comunhão, ela tem resultados. E o resultado aqui, em primeiro lugar, diz que havia temor. Havia uma reverência. Cada cristão andava aqui como se estivesse em um templo. Temor aqui não é apenas dentro da igreja. E, infelizmente,
Hoje nós estamos padecendo por ausência disso. Há pessoas nas igrejas, não estou falando apenas desta igreja, mas nas igrejas de maneira em geral, que não veem mais a igreja como um lugar onde Deus está. Vem mais a igreja para conversar do que para falar com Deus. Vem mais a igreja para passar um tempo do que para estar na presença de Deus. E se levanta e anda e vai e conversa com um e conversa com outro. As redes sociais têm sido um obstáculo ao culto para muitos crentes. Porque no meio do culto não está ligado na pregação, mas está ligado na rede social. Tweetando, publicando, compartilhando, curtindo, fazendo todo tipo de coisa, menos adorando a Deus em espírito e em verdade, como deveria. Aleluia. A igreja é um lugar onde deve haver temor, reverência. Reverência porque estamos na presença de Deus. E entender que Deus usa as pessoas que Ele chamou para fazer aqui a sua obra. Havia também naquela igreja sinais e maravilhas. Ou seja, as pessoas estavam trabalhando, usando seus dons. Uns têm dons de curar, outros têm dom de profecia, outro tem dom de ensinar. Todos usando os seus dons. A igreja vê frutos, resultados, vê Deus operando no meio dela. Um problema que existe na igreja é porque às vezes nós achamos que Jesus só pode usar o pastor ou mais meia dúzia de irmãos, mas todos nós somos instrumentos de Deus e Deus quer usar cada um de nós. Você é um membro do corpo de Cristo, você também é portador de um dom, de uma habilidade que pode e deve ser usada. Haviam sinais e maravilhas naquela igreja, porque ela estava orando e porque ela estava sendo usada nos dons para fazer a obra de Deus. Aleluia. Havia também a distribuição com os pobres, havia o cuidado uns com os outros. A igreja também precisa cuidar da assistência social, cuidar daqueles irmãos que estão necessitados. E até mesmo, se possível, de alguém que não é crente, mas está necessitado. Nós podemos também ajudar algumas pessoas. Nós vemos que nessa igreja também havia um crescimento. O Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam se salvando. Essa igreja crescia. E por que crescia? Porque os crentes davam um bom testemunho e porque eles cooperavam com Deus. Quem salva é Jesus, irmãos. Mas na Bíblia Sagrada nós vamos ver muitas vezes que alguém levou o outro ao encontro com Jesus. E quando levou essa pessoa ao encontro com Jesus, Jesus mudou a vida dela. 4 homens chegaram a destelhar a casa de Jesus para levar alguém à presença de Jesus. E Jesus curou e salvou aquele homem. Aleluia. Nós vamos ver pessoas como André trazendo discípulos para Jesus. Nós vamos ver pessoas como João trazendo discípulos para Jesus. Nós vamos ver pessoas levando outras pessoas ao encontro de Jesus. E Jesus transformou a vida destas pessoas. Se nós queremos crescer como igreja, nós precisamos também seguir esse exemplo. Ser uma igreja de bom testemunho. Que as pessoas todas lá fora vejam os crentes como uma gente abençoada, próspera, honesta, de caráter, e que também nós possamos trazer as pessoas que não conhecem Jesus para ouvir a palavra de Deus aqui no templo. Se você faz a sua parte, que é tão simples, convidar um amigo, talvez passar na casa dele para vir junto com ele para a igreja, Jesus faz a parte que é realmente complicada, que é falar o coração dele, convertê-lo, trazê-lo ao arrependimento e levá-lo à salvação. Aleluia. Jesus é quem salva, o Espírito Santo é quem convence, mas os crentes também podem cooperar com Deus neste trabalho. E todos, irmãos, adoravam ao Senhor, estavam no templo, diz o texto, perseveravam unânimes todos os dias, no templo e nas casas, partindo pão, comendo juntos, louvando a Deus. Havia ali unidade na igreja, porque eles estavam todos adorando ao Senhor. A igreja, quando se reúne, é para adorar a Deus. Se você veio ao templo nesta noite, e que bom que você veio ao templo, você veio para adorar a Deus.
Você veio para cultuar ao Senhor. Aleluia. E que você venha sempre com este propósito, de cultuar ao Senhor. De aqui falar com Ele e poder, então, receber dele o que Ele tem para nós. Quando a igreja está em comunhão uns com os outros, trabalhando junto, orando junto, os frutos dessa comunhão aparecem. Então nós entendemos perfeitamente, queridos, que a igreja precisa viver em comunhão. Que a igreja não foi criada para viver isolada. Não foi criada para viver no individualismo, mas para viver na união. Você é importante para Deus, mas seu irmão também é importante para você e para Deus. Sem seu irmão, a igreja não está completa. Sem o outro, eu não posso nem sequer colocar em prática tudo o que Jesus mandou eu fazer. Porque Jesus mandou orar uns pelos outros. Eu não posso fazer isso sozinho. Ele mandou ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros, levar a carga uns dos outros. Ele mandou fazer muita coisa uns com os outros e nós só podemos fazer isso em comunidade. Juntos, unidos em comunhão. Aleluia. Nós vamos ver que a união dos membros de uma igreja é a característica de uma igreja verdadeira, de uma igreja viva. Quando Jesus orou lá no capítulo 17 de João, na sua famosa oração intercessória pela igreja, ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. E aí ele diz por que a igreja deve estar unida, porque a igreja deve ser um. Ele diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe qual é a maior característica que o mundo lá fora dizer? Jesus está naquela igreja, Jesus realmente está presente naquele povo. É quando nós formos uma igreja em plena comunhão, quando nós cuidarmos uns dos outros, quando compartilharmos o que temos, os dons, quando orarmos com interesse, quando ajudarmos o irmão que estiver com problemas, quando nos interessarmos por aquele que está caído, afastado, necessitado. Essa é uma característica que o mundo verá e dirá: eu também quero participar daquela igreja, porque ali Jesus está presente. Isso fica evidenciado no amor que existe um para com o outro. Então a igreja, queridos, precisa viver em comunhão. Quando a igreja trabalha unida, quando cada crente põe em prática o seu dom, a sua habilidade, e quando ele compartilha com os outros, ensina aos outros, quando ele age em favor dos outros, e também quando a igreja ora unida, Jesus opera no meio desse povo. Aleluia. Igreja que trabalha unida, igreja que ora unida, é uma igreja que vai crescer e será sempre vitoriosa. Se nós queremos ter uma igreja crescendo, que cada dia o Senhor acrescente novos membros a esta igreja, nós precisamos trabalhar unidos. Se nós queremos que essa igreja seja uma igreja que prospera, precisamos orar unidos, para que possamos ver Deus operando no meio de nós. A Ele, o Senhor, toda glória, toda honra, todo louvor. Que possamos olhar para esse texto, possamos meditar nesse texto. E todos os dias seguir o exemplo de uma igreja que crescia. E por que crescia? Porque estava em comunhão. Porque havia união. Porque havia cooperação. Porque havia um compartilhamento. Porque havia oração em conjunto. Essa igreja cresceu. Nós também precisamos ser como eles para poder crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, queridos, que possamos ser uma igreja assim, uma igreja unida em comunhão, crescendo, trabalhando e orando juntos, para que o Senhor seja glorificado no meio de nós. Amém, queridos?